Segmentos proporcionais. Segmento de reta. Segmentos de reta são partes da reta que possuem ponto inicial e ponto final. Dessa forma, é possível medir o comprimento de um segmento de reta diferentemente da reta, que não possui um ponto inicial ou um ponto final, pois a reta é infinita. Bom, o que ele quis dizer aqui? Segmento de reta é como se nós pegássemos uma reta, que ela é infinita, e nós tirássemos uma parte dessa reta. Vamos supor que eu peguei uma linha, e aí eu corto num ponto e corto no outro. Eu tenho um segmento, tá? Eu tenho uma parte daquela linha, ok? Então, nós sabemos que segmento de reta é parte de uma reta. Ela possui um ponto inicial e ela possui um ponto final. Segmento de reta mostrada essa figura, ela mostra o segmento de reta como ele realmente é. Então, eu tenho a reta, ela continua infinitamente para os dois lados, e aí eu tenho uma partezinha dela, onde eu coloco os pontos A e o ponto B. Ela começa no ponto A, termina no ponto B. Isso é o segmento AB. Razão de proporcionalidade. Para afirmar que segmentos de reta são proporcionais, é preciso saber primeiro o que é proporcionalidade. Para compreender bem a proporcionalidade, é necessário entender sobre as razões. Razão de proporcionalidade. A razão é o resultado da divisão entre dois números reais. Se eu dividir A por B, eu vou obter um resultado igual a C. As razões que possuem o mesmo resultado, elas são chamadas de proporções. E nós dizemos que os números que geram esse resultado são proporcionais. Um exemplo, 2 dividido por 1 é o mesmo que 6 dividido por 3. É o mesmo resultado de 8 dividido por 4, que é igual a 2. Então, se eu faço 2 dividido por 1, resposta é 2. 6 dividido por 3, resposta 2. 8 dividido por 4, resposta também 2. Então, nós dizemos que todas essas frações, 2 sobre 1, 6 sobre 3 e 8 sobre 4, são proporcionais. Segmentos proporcionais. A razão entre dois segmentos é a razão entre suas medidas, considerando mesma unidade de medida de comprimento. Bom, aqui ele quer dizer o seguinte: para a gente obter a razão de dois segmentos, significa que é a divisão entre as suas medidas, é a razão das medidas. Então, vamos supor, nesse exemplo, eu tenho o ponto AB, que é igual a 5, e o CD, que é igual a 15. Então, o tamanho de cada um desses segmentos são esses. Então, o AB tem o tamanho de 5 e o CD tem o tamanho 15. Eu quero saber a razão desses dois segmentos. Então, para saber a razão entre eles, eu simplesmente vou dividir CD por AB e eu obtenho o resultado. Então, o CD é 15, AB é 5. 15 dividido por 5, a razão desse segmento significa que é igual a 3. Agora, do GH e FH. GH é igual a 75. EF é 25. Achando a razão desses segmentos, 75 dividido por 25 igual a 3. Portanto, o segmento CD e AB são proporcionais ao segmento GH e EF. Por que são proporcionais? Porque quando eu realizo as divisões, eu obtenho a mesma resposta. Uma observação. Lembre que as unidades de comprimento devem ser as mesmas. Eu não posso fazer divisão de metros por um número que está em centímetro. Eu preciso que os dois tenham a mesma unidade de medida. Então, se eu estou com centímetros, o outro tem que ser centímetros. Não posso trabalhar com unidades de medidas diferentes, ok?